E eu quero conversar com você sobre esse tema: o Deus que frustra os planos das nações, o Deus que frustra os projetos do inferno de Satanás contra o seu povo, contra a sua obra, o Deus que frustra os nossos próprios projetos, amados, com propósito, bem definidos, porque Deus é um Deus que tem misericórdia de nós quando Ele assim faz. Aqui, em Salmo 33, 10 a 15 diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Aqui, ainda em Jó capítulo 5, versículos 11, 12 e 13 diz: levanta os abatidos, e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. O Deus que nós servimos, o Deus soberano, criador dos céus e da terra, que tem o controle de tudo, nada está oculto aos olhos de Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo, estão em todo lugar. A Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 2, versículo 22, que nada está escondido dele. É ele que traz da escuridão aquilo que está oculto, ele expõe na claridade. Ele é o Senhor, Ele é Deus. E eu quero, como introdução, falar sobre a situação que o nosso país está vivendo nesse contexto de corrupção. É verdade que o nosso país sempre foi conhecido lá fora como o país da corrupção, mas do ano 2014 até agora, 2017, isso tem se intensificado. E escute o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs. O Deus que vê tudo, que sabe de tudo, que conhece todas as coisas, resolveu puxar o tapete para mostrar a podridão da corrupção que tem sido jogada debaixo dos porões, lá do Planalto, de prefeituras. Revelar, é Ele que julga. E isso que está acontecendo no nosso país é de Deus. A igreja tem orado e aí está. Olha como que Deus faz. Como que Deus pega uma casa de câmbio, começa lá, um tubo de linha muito grosso, que começou a desenhavar. O que é a Operação Lava Jato? Aconteceu lá em Brasília um posto de gasolina, o doleiro lá, chamado Iosef, tinha lá essa casa de câmbio exatamente num posto de gasolina, e ali ele usava para fazer lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É pegar um dinheiro de roubo, de propina, seja de drogas, um dinheiro chamado sujo, porque é dinheiro desviado, como aconteceu com a Petrobras, como aconteceu lá no Mensalão, como tem acontecido aí na Previdência. Aí, para poder justificar e para que ninguém descubra o roubo, aí eles fazem essa lavagem, e isso aconteceu com o Youssef lá, nessa casa de câmbio, onde lavava-se o dinheiro nesse aspecto, tornando limpo na perspectiva
de quando houvesse alguma acusação, quando a Receita Federal fosse atrás de alguém, não, eu recebi o dinheiro desse jeito aqui, olha. Aí a Polícia Federal, então, deu o nome a essa operação chamada Operação Lava Jato. Desde 2014 até hoje, 2017, está aí chamada Operação Lava Jato, que começou naquele posto de gasolina com aquele doleiro e o CEF que fazia a lavagem de dinheiro. O mensalão desviou mais de 55 milhões de reais. Sabe quando foi desviado da Petrobras para corrupção? 10 bilhões de reais. Um prejuízo somado de mais de 80 bilhões de reais. Está aí, meu irmão. Está aí, meus irmãos. A nossa nação, políticos envolvidos, delegados, juízes. Podemos cantar aquela música e voltar a cantar aquela música. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, não fica um. Envolvidos nessa corrupção começou com o PMDB, depois o PP, depois o PT. E aí está, irmãos. Deputados federais, estaduais, prefeituras envolvidas, igrejas envolvidas, senadores, governadores, ex-presidentes, juízes. Há quanto tempo aquele jornalista Boris Casoy dizia no jornalismo, no final do seu, quando passava alguma questão de corrupção, precisamos de passar esse país a limpo. E parece que Deus estava usando aquele homem como boca profética para clamar. E acontece agora essa corrupção. É isso que eu quero lhes dizer, irmãos. O nosso Deus, ele frustra os projetos dos homens. Tem pessoas vivendo uma vida dúbia. Quantos que estão aí mentindo, vivendo uma vida enrolada? Não há nada oculto que um dia não vai ser revelado, é o que a Bíblia diz. Você que está aqui, você que me ouve, você pode continuar mentindo, traindo seu esposo, traindo a sua esposa, roubando, desviando dinheiro, vivendo uma vida de fantasia, vivendo uma vida de aparência, usando máscara. Você pode até nunca conseguir, como diz Fernando Pessoa, naquele seu texto, sobre a máscara que ficou pregada na cara. Você pode até nunca tirar essa máscara, mas um dia o Senhor Deus vai arrancá-la, ainda que sangre o seu rosto, ainda que sangre a sua alma, porque Ele é Deus. É Ele que frustra os planos das nações. Olha o que diz o texto aqui, queridos, que nós acabamos de ler. Mas os planos do Senhor, ou melhor, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. O nosso país, os nossos governantes, muitos deputados, senadores, fizeram um cartel. Irmãos, quando nós vimos Fernandinho Beiramar preso, Marcola e outros mais, estes homens, permita-me aqui dizer, e se é estupidez se você acha, pelo menos respeito eu dizer o que eu vou lhe dizer aqui agora. Fernandinho Beiramar, Marcola, cometeram menos crime do que aquele que se diz evangélico, Cunha. Cometeu menos crimes do que esses homens aí envolvidos nessa corrupção da Petrobras, nesta operação Lava Jato aí. E cada dia alguém quer delatar, agora o Palocci. Vimos a delação de vários deles. Esta última é agora, onde mostrou o ex-presidente Lula envolvido. Pelo menos foi acusação, tem de ter investigação para saber. Entende, meu querido irmão? É Deus que está... Deus, ele controla todas as coisas.
Quando nós vemos lá aquele baixinho lá na Coreia do Norte, não sei se vocês estão vendo aí, o pessoal preocupado que pode acontecer uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Aquele baixinho lá da Coreia do Norte, um paizinho pequeno. Olha a loucura daquele homem. A China já mandou 150 mil soldados para ficar ali nas mediações. Os Estados Unidos já mandou os porta-aviões, navios, submarinos. O Japão já mandou lá. Já comprou no mão dos Estados Unidos como se fosse uma bateria antimíssil, para que aquele baixinho lá, aquele louco daquele homem, não resolva atacar o Japão. Aí nós ficamos de cá, irmãos, e todo mundo apreensivo. Sabe como é que eu vejo? Eu hoje vejo a Bíblia aqui. Deus pode frustrar aquele homem, sim. Mas Deus também pode permitir acontecer esta guerra? Pode. Não temos o que temer, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. 3 homens que causam preocupação a toda a humanidade. O Putin na Rússia, o baixinho lá na Coreia do Norte, e agora Trump, parecendo um menino mimado. Queridos, os nossos olhos estão fixados num Deus que tem o controle de tudo. Glória a Deus, igreja. É Ele, irmãos. É Ele que tem o controle. É Ele que frustra os projetos das nações. É Ele que frustra os planos. É Ele que continua no controle. Ele tem a história da humanidade, da minha vida, da sua vida, desta igreja, da igreja protestante evangélica do Brasil. É Ele. Então, em primeiro lugar, é Deus que frustra, e Ele frustra os projetos dos homens. Por isso eu quero chamar a atenção da igreja. Nós iremos ter nossa vigília e nós iremos clamar a Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os anciãos. Nós iremos clamar e entregar diante do Senhor. A Bíblia diz aqui, olha, em Timóteo, capítulo 2, para orarmos pelas autoridades, orarmos por aqueles que estão investidos de autoridade, orar pelo nosso prefeito Humberto Souto, orar pelo nosso governo do estado, pelo presidente. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Orar pelos coronéis, os comandantes aqui dos batalhões em Montes Claros, pela Polícia Federal, pela Promotoria Pública. Orar por todos que estão investidos de autoridade em várias as áreas, para que Deus se estabeleça o seu reino. Quando nós oramos o Pai Nosso, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus, que seja feita na terra. Ele tem o controle de todas as coisas. Esse é o nosso tema, o Deus que frustra os projetos. Primeiro eu estou compartilhando aqui que Ele frustra os projetos das nações. Vamos clamar pelo nosso país, vamos clamar pelo nosso Brasil. Deus resolveu, queridos irmãos, limpar. Olha os escândalos que estão acontecendo nas igrejas, entre pastores, e veja, gente, vai sobrar para muitas igrejas e pastores nessa operação Lava Jato. Quando e se acontecer o Palocci for fazer a sua delação, você vai ver. Não tenha que temer, irmãos. Inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, povo de Deus, para que você seja um homem e mulher sábio. Não é tempo de gastar dinheiro, não é tempo de você fazer investimento. Pastor, eu estou querendo pegar um dinheiro emprestado para fazer isso, reformar minha casa. Não faça. Esse é um momento delicado. Nós estamos vivendo aí as vacas magras na perspectiva econômica. Por mais que o nosso presidente aí, por mais que na televisão o governo quer fazer a propaganda de que o país está crescendo, voltou a crescer, isso é mentira.
Isso é mentira. Seja sábio, irmão. Seja sábia, irmã. Olha o desemprego campeando. Olha a dificuldade. Claro, nós iremos colocar os nossos olhos em Deus. Os nossos olhos irão ficar fixos no Senhor. Então, em primeiro lugar, ele frustra os planos dos homens. Mas agora eu quero passar, e talvez você não vai gostar muito, quando Deus frustra os nossos projetos. E esta passagem bíblica falou muito comigo nesses dias. Olha o que diz aqui. Aqui fala, e agora eu quero colocar outra passagem, nós lemos, quando fala aqui em Gênesis, do plano dos homens de construir aquela cidade a Babel. Porque muitas vezes nós, inclusive eu como pastor, ficamos preocupados em construir. E muitas vezes pensamos que aquele projeto que a gente faz como líder, como pastor, como conselho de igreja, é um projeto de Deus. Mas feliz, e já aconteceu comigo, foi o dia quando Deus confundiu a minha língua como a dos líderes que estavam comigo. E quantas vezes Deus já teve que dispersar aquelas pessoas que acham que o que estão fazendo para a glória de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Queridos e queridas irmãs, em segundo lugar, Deus frustra os nossos planos. Este texto mostra que nem toda unanimidade é saudável. Eu vou repetir. Esse texto nos mostra que nem toda unanimidade é saudável. Todos estavam de acordo com o projeto de construção de uma cidade que mantivesse todos habitando no mesmo lugar. Mas aquele era um plano egoísta e rebelde. Não tinha nenhuma aprovação de Deus, da parte de Deus, gente. Eu fico pensando quanta tolice, quanta bobagem feita por líderes, pastores, em nome de Deus e para Deus, sem a bênção de Deus. Fazem para Deus, para a glória de Deus, e que no fundo não é a glória de Deus, é minha glória, é para eu ficar conhecido, é para eu receber aplausos. Poucos continuam acreditando que Deus quer a obediência, não o sacrifício. Melhor é obedecer do que o quê, povo de Deus? Melhor obedecer do que sacrificar. Não é ou não é? Melhor obedecer do que sacrificar. Então veja bem, Deus não quer sacrifício. E é triste então ver vidas dedicadas, dinheiro investido em construções que não levam a nada. Mesmo que a intenção seja chegar aonde? Aos céus. Você parou para pensar, ei colega pastor, ei irmão,
Você parou para pensar que pode estar construindo uma torre para tornar seu nome célebre? Eu falo porque eu estou com 54 anos de idade. Eu cheguei para aqui para Montes Claros tem 20 anos. E eu sei o que eu estou falando, da minha vaidade. Eu me lembro quando eu lancei meu primeiro CD, eu pensei que eu ia bombar. Uma igreja que eu trabalhei aqui do interior, quando eu fui lá lançar meu CD, eu pensei que eu ia vender 500. Vendi um e fiado. Então muitas vezes nós queremos tornar o nosso nome célebre. Que essa torre pode ser um ídolo na nossa vida. Que esse ídolo pode ser minha esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, seus pais, seu emprego, seus bens, os sonhos. Você tem Jesus como chave, como o Senhor da tua vida. Tem? Veja bem, nem tudo que fazemos para Deus tem a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Depois ele teve uma visão de um homem na Macedônia, que ele pedia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, ele e seus companheiros partiram para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então tem horas que Deus vai frustrar nossos planos. Há muita coisa sendo feita em nome de Jesus, em nome de Deus, que não tem nada a ver para a glória de Deus. É para a nossa vaidade pessoal como líder, como pastor. Olha a experiência de Paulo. Essa experiência de Paulo sempre me faz então lembrar daquelas pessoas que acham que todo empreendimento ou que todo impedimento às suas boas intenções é coisa do diabo. Nós temos de parar de falar que é do diabo. Tem coisas que é Deus que está agindo para nos livrar, irmão. Tá entendendo? Podemos estar, olha, presta atenção, podemos estar atribuindo ao diabo o que é de Deus e dizendo ser de Deus o que é do diabo. Precisamos ter discernimento e bom senso. É preciso termos para poder viver como líderes, como crentes. Quando Deus frustra nossos projetos, é porque Ele quer nos mostrar os seus caminhos, irmãos. O dia seguinte a uma frustração pode ser um dia de alívio, de esperança, de recomeço. Olha, veja aqui para vocês verem. Muitos trabalhadores aqui na Torre de Babel se entristeceram com a confusão das línguas e a dispersão do povo. Porém, depois eles se sentiram livres e desobrigados de tantas tarefas inúteis. Pare de ficar falando que aquilo que te aconteceu, colega pastor líder, foi do diabo. Foi Deus te livrando. Uma vez aqui em Montes Claros, eu recebi uma proposta para comprar uma rádio legalizada. E a pessoa dividiu. Fui orar, clamando a Deus. E eu estava todo empolgado. Até que Deus levantou alguém, sentou comigo. Não foi revelação, não foi profecia, sentou e colocou todas as impossibilidades. Uma semana depois, eu ergui as minhas mãos e dei graças a Deus porque eu não fiz aquele negócio. Entende? Saulo de Tarso, antes de sua conversão, vivia construindo uma torre religiosa, com todo empenho em sua vida. Ele se gloriava de suas origens e de seu histórico. Ele foi circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele dizia, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que havia na lei, irrepreensível. E ele diz, mas o que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo. De verdade, irmãos, ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, como seu Senhor,
por amor do qual ele perdeu todas as coisas e as considerou como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, diz ele, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada da fé. Desde então, o seu desejo maior era crescer, era ser fiel a Jesus Cristo. Quando Deus frustra os nossos planos, os nossos projetos, Paulo, ele teve de cair por terra. Ele era zeloso pelo judaísmo, pela religião dos seus pais. Eu quero falar com você, meu irmão, não fica defendendo a sua placa de igreja. Tem crente presbiteriano que ele defende a doutrina presbiteriana, a igreja presbiteriana, e não defende Jesus, e vive uma vida desgraçada dentro de casa. Eu conheci um cara que era o cara mais defensor da nossa denominação, mas era adúltero, sem vergonha, imoral, safado. Claro, a minha igreja que eu frequento, que eu sou pastor dela, eu tenho 33 anos que eu estou dentro da igreja presbiteriana. 33. Vai para 34 agora. Tem 28 anos que eu sirvo como líder. 28 anos. Amo a minha denominação, mas eu não sou presbiterianólatra. Esses dias alguém me perguntou, pastor Eugênio, eu vejo o senhor pregando na rádio, eu sigo seus vídeos no YouTube. Vem cá, o senhor é avivado, pentecostal ou o senhor é tradicional? Eu falei, eu sou de Jesus. O assembleano defende a igreja, nós temos o batismo do Espírito Santo, nós somos idólatra. O batista, eu sou batista. Cheio de ácaro. Vai defender, meu irmão, Jesus, o evangelho. Ame a sua igreja, sim. Ame as pessoas que estão lá, sim, porque a igreja são pessoas. Não é um CNPJ. E eu estou dentro da igreja presbiteriana ainda, porque ela é uma igreja firme nas Sagradas Escrituras. Aí você quer falar mal do católico, que adora Maria, que adora o catolicismo, mas você também é um idólatra, presbiterianólatra, batistólatra, assembleanólatra, judeu, seu cético. Então nós construímos a nossa Babel da denominação. Na nossa igreja, um dia eu estava num concílio, e aí eu vi uma anta, um reverendo anta. Você já viu anta? Anta. Um reverendo anta. Ele falou no concílio assim, irmãos, onde a cidade que não chegou à igreja presbiteriana, não chegou o verdadeiro evangelho. Eu falei assim, tira essa anta daí, isso é uma anta. E pouco tempo depois, você falou da mulher, uma desgraça. Porque toda pessoa que tem umas posições dessa, sabe? Essas posições de criar essa Babel, é simplesmente uma transferência. Mas deixa pra lá, vamos seguir em frente, meu irmão. Vamos seguir em frente. Todos nós corremos o risco de cair na armadilha da construção da Torre de Babel. Seja para tornar o nosso nome célebre, seja para servir a Deus. Mas a grande bênção vem com a confusão de Deus. Quando Jesus vira nossas mesas no templo e acordamos para o fato de que o justo viverá pela fé, apegado ao nada, sem construção de monumentos, andando com Jesus e amando a todos. Vaidade. Vaidade. Tem que ter cuidado. Aqui diz sucedeu o quê? Ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro. Cada um à sua obra. Então escute. É assim. Deus vai frustrar os nossos projetos. Quando os planos são desfeitos, tudo é simples ilusão, nada serve em seu viver, não é plano do Senhor, porque quer te ver feliz, em paz. Eu estou pregando nesse momento sobre esse tema. O Deus que frustra os planos das nações.
Segundo lugar, o Deus que frustra os nossos planos. E Ele frustra os nossos planos porque Ele tem misericórdia de nós. Eu já fui vaidoso, já. E como líder. Depois Deus coloca a sua cara no pó da terra. Em terceiro lugar, Deus frustra as estratégias de Satanás e concede vitórias aos seus servos. Agora eu vou colocar Deus frustra os planos do diabo. O diabo é um inimigo real, astucioso e insistente em suas investidas. Em todo o curso da história do povo de Deus, Satanás incessantemente buscou estratégias as mais variadas possíveis contra os líderes, os filhos de Deus, a fim de neutralizá-los. Apesar de sentenciada à escuridão eterna, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não desiste de seus planos maléficos contra os escolhidos de Deus e conspira o tempo todo contra eles. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este inimigo é real, irmãos, e não podemos ignorar a sua atuação, os seus desígnios. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, o versículo 12, a parte B diz: porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Escuta, meu irmão, é imprescindível estar atento, com a mente purificada e permeada a palavra de Deus, e vigiar todo o tempo, porque o inimigo de nossas almas está por perto, e sua sede está aqui, no mundo, agindo. Este mundo jaz no maligno, está aí, agindo. É ou não é? O Deus deste século, aquele que engana, ele cega o entendimento dos homens para que os homens não entendam a vontade de Deus. É assim. E o desejo dele é tragar vidas. Ele é como um leão. A voracidade que um leão tem por sua presa é assim também o diabo, o Satanás. Não devemos desprezar sua atuação. Ele é persistente, armas ciladas e tentará tantas vezes quanto for possível para te destruir, meu irmão. Então peça a sabedoria de Deus, porque talvez o que está dando errado na tua vida não é a ação de Satanás. Pode ser Deus permitindo para livrar você. E se o diabo for agir e se Deus permitir, é porque Deus tem um propósito. Então, apesar de derrotado, Satanás tem imprimido muitas derrotas nas vidas de muitos cristãos, pelo fato de não terem uma vida de oração e de vigilância e de total dependência de Deus. Quantos foram seduzidos e se envolveram com os cuidados e prazeres desta vida, dando legalidade ao Satanás, ao diabo, fincaram suas raízes em coisas efêmeras e sucumbiram aos ataques do Satanás. Tem que ter cuidado, colega pastor, colega líder. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado, vigia. Muitos pastores têm caído. Antigamente, um grande pregador dizia que existe 3 barras que derrubam o pastor, o homem de Deus. Primeira barra de saia é a mulher. Segundo, é a barra de ouro, dinheiro. Terceiro, antigamente era o barra do conhaque. Falando de bebida, falando de, nessa ideia de bebedeiras. Precisamos de vigiar. Talvez você possa desistir com facilidade, mas o diabo nunca desiste. Existe uma frase muito dita no Brasil que diz: vai que cola. E quem diz essa frase não tem certeza se a sua investida vai ser frutífera ou não. Daí diz este chavão, vai que cola. Ou vai que dá certo. Mesmo sabendo quem era Jesus, Satanás volta
várias vezes, torna a ir lá, tentava. Nenhuma dessas ocasiões, por 3 vezes no deserto, o diabo tentou o mestre. O mestre o frustrou. O vai que cola do diabo não prosperou com Jesus. Entendeu? É assim que ele fala. É assim que ele faz. Vai que cola. Grandes vitórias são antecedidas por grandes batalhas, sabia? A Bíblia está recheada de histórias de pessoas que se colocaram no centro da vontade de Deus e foram alvos de ataques de Satanás, sofreram perseguições, calúnias, injúrias, mas não desistiram. Foram fiéis e Deus os exaltou, dando-lhes honra e destaque diante dos seus opressores. Quantos deles? Quantos? Então, Davi foi tentado, José, todos líderes, Moisés, todos foram tentados para impedir de seguir a caminhada. Nós vimos Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, o Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor para poder tentar nos derrubar, nos tragar. Mas ao redor de cada um de nós está o anjo do Senhor, está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus que venceu. Eu quero começar a terminar para a gente orar. Eu compartilhei com você sobre esse tema. O Deus que frustra os planos dos homens, dos príncipes, dos reis, das nações, dos governantes. Em segundo lugar, ele frustra os nossos próprios planos. Eu quero falar com você, querido, quando você for fazer algo, um projeto, um plano, seja uma viagem, seja um empreendimento, seja uma ampliação da sua empresa, da sua igreja, tudo que nós fazemos, devemos fazer colocando na presença do Senhor. Tiago fala: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá negociaremos, lá teremos lucro. Ao invés disso, devias dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. A Bíblia diz aqui em Provérbios, o coração do homem traça planos, mas a resposta vem de quem? Dos lábios do Senhor. Este é o segundo aspecto que eu disse, que Deus frustra os intentos do nosso coração. Fica com medo não. Talvez você está angustiada aí, minha irmã, aflita. Caluniaram a senhora. Você está com um problema na justiça. Entrega diante do Senhor. Se eu entregar, Deus vai me dar vitória, pastor? Talvez não. Porque a derrota que Ele vai te dar é para que você aprenda que você não precisa desse negócio. Eu vi uma mulher que brigou durante 10 anos com o seu marido. 10 anos. E nos 10 anos, depois aumentou mais 2. Não chegou a lugar algum. Sabe o que ela resolveu? Ela resolveu então procurar o seu pastor da sua igreja lá e falar: pastor, eu estou vendo vocês construindo aí. Eu vou falar o seguinte: tem 12 anos já que eu brigo com meu marido na justiça. E eu agora resolvi entregar essa causa a Jesus. E se eu ganhar, eu quero entregar para a Constituição. Ela ganhou. E entregou. Foi a experiência de fé dela. Deus queria ensiná-la. E depois, Deus a abençoou em outros aspectos. Você está entendendo? Deus age assim. Entrega esse problema, esta demanda ao Senhor, entrega ao Senhor, é Ele que sabe de tudo. Ele pode frustrar o intento da sua sogra, aquela mulher difícil, ou a sua nora. Mas não ore desejando vingança, não. Deus, quebra ela, esmaga ela. Não, peraí, não. É entregar diante do Senhor. É tratar o mal com o bem. É o que a Bíblia ensina. Quando a gente trata o mal com o bem, amontoa brasas vivas na cabeça da pessoa.
é andar com a pessoa mais uma milha. Se a pessoa tirar a capa, dá-lhe a túnica também. Deus frustra os nossos planos. E eu falei também que Deus frustra os planos de Satanás. Então, irmão, irmã, vamos entregar ao Senhor, amém? Ele tem o controle de tudo. Foi Ele que fez os céus, a terra e tudo que nela existe. Criou o homem e colocou em mim e você o sopro da vida, o fôlego de vida. Se Ele tira, morre, vai para o pó da terra. Glória a Deus por isso. Deus frustra os planos dos homens. Entenda isso, meu irmão. A Bíblia diz aqui em Jó capítulo 42, bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Aquieta. Ora a Deus. É Deus que vai te colocar naquele lugar. É Deus que vai à tua frente. É Deus, irmão. É Ele que cuida de cada um de nós. Olha o que o texto diz aqui. É Ele que tira o entendo do coração dos homens. Viu a arrogância de Pilatos? Pilatos achava que ele podia assaltar Jesus, que ele tinha poder. E Jesus diz, nenhuma autoridade te seria concedida, senão, ó, lá em cima, meu Pai. Isso é maravilhoso. Quem é você? Irmã, não fica preocupado, ei jovem, que aquela pessoa está te caluniando, que a pessoa está mentindo contra você. Se Deus tiver de colocar lá, Ele vai te colocar. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante. Com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos.
Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade, a águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia?
Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua própria história, fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe. Augusto Cury. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. A maior aventura de um ser humano é viajar. E a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro. Pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros. Mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Ser um empreendedor é executar os sonhos mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas mesmo não tendo forças. É caminhar para lugares desconhecidos mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar felicidade acontecer, mas conquistá-la. Augusto Cury.